Eu te perdoo, Alessandro, e quero que esteja comigo no céu. Essas foram as palavras com que ela se despediu do mundo, uma jovem alma que, mesmo em meio à dor, escolheu o perdão em vez do ódio. Com o coração puro e uma fé inabalável, ela perdoou quem a havia ferido, num gesto tão profundo que mudaria para sempre o destino de duas almas e marcaria a história da igreja. Se você acredita no poder do perdão, deixe seu comentário e curta este vídeo para que mais pessoas conheçam essa história de fé. Maria nasceu em 1890, em uma vila simples chamada Nettuno, na Itália, a cerca de 60 quilômetros de Roma. Filha de uma família humilde, vivia cercada pela fé, pela oração e pelo trabalho duro no campo. Seu pai, Luigi Goretti, era agricultor, mas tão pobre que trabalhava nas terras de outros em troca de moradia para a esposa e os 6 filhos. Mesmo na pobreza, o lar dos Goretti era cheio de amor e confiança em Deus. Mas a vida dessa família simples mudaria de forma dolorosa. Quando Maria tinha apenas 9 anos, seu pai adoeceu gravemente e faleceu, deixando todos em extrema dificuldade. Sua mãe, Assunta, precisou assumir o trabalho pesado na fazenda, enquanto Maria, ainda criança, passou a cuidar da casa e dos irmãos menores. Apesar das provações, Maria irradiava uma pureza que tocava a todos. Dizia-se que sua presença trazia paz, como se Deus habitasse em seu olhar sereno. Mas foi justamente essa luz que despertou a inveja e a sombra de um homem perturbado. Um jovem chamado Alessandro Serenelli, vizinho e ajudante de sua mãe, começou a se aproximar de maneira indevida. Maria o evitava, rezava em silêncio e pedia forças a Deus. Ela não queria causar sofrimento à mãe, nem colocar a família em risco. E assim guardou seu medo no coração. Até que um dia comum de verão, o destino da pequena Maria mudaria para sempre. Naquele dia, o sol brilhava sobre os campos de Nettuno e tudo parecia tranquilo. Maria estava em casa, costurando em silêncio, enquanto sua mãe trabalhava sob o calor intenso na fazenda. Mas o que parecia um dia comum, logo se transformaria em uma prova de fé que o mundo jamais esqueceria. Alessandro entrou na casa determinado, tomado por uma raiva que não vinha da terra. Maria tentou fugir, implorou que ele parasse, mas manteve firme o coração. Não, Alessandro, isso é pecado. Deus não quer isso. Suas palavras, ditas com coragem e pureza, foram como uma espada de luz em meio às trevas. Quando tudo terminou, Maria estava ferida, mas viva, e com uma força que só os santos compreendem, arrastou-se até a porta para pedir ajuda. Ela foi levada às pressas ao hospital mais próximo. Os médicos fizeram o que puderam, mas logo perceberam que não havia muito a fazer. Mesmo assim, Maria permaneceu calma, segurando o terço com as mãos frágeis. Um sacerdote se aproximou e, com voz suave, perguntou: Maria, nosso Senhor também sofreu sede na cruz. Você quer oferecer a sua dor pelos pecadores? Ela, já com o rosto pálido, respondeu sem hesitar: Sim, padre, por amor a Jesus. Durante as longas horas que se seguiram, Maria não se queixou. Ofereceu cada suspiro, cada lágrima por aqueles que mais precisavam da misericórdia de Deus, inclusive por Alessandro. E quando percebeu que o fim se aproximava, sussurrou as palavras que fariam ecoar sua santidade por gerações. Eu perdoo Alessandro e quero que ele esteja comigo no céu. Naquele instante, o céu parecia se abrir sobre o leito da pequena mártir. Sua alma partiu em paz, deixando atrás de si uma luz que nem a violência, nem a dor puderam apagar. Depois da partida de Maria, a notícia se espalhou rapidamente por toda a região. O crime comoveu o vilarejo e chocou até os mais endurecidos. Alessandro Serenelli foi preso, levado a julgamento e condenado a 30 anos de prisão. Mas o que realmente impressionava não era apenas a sentença. Era o olhar vazio daquele jovem. Alessandro não demonstrava arrependimento. Repetia friamente que nada daquilo teria acontecido se Maria tivesse feito o que ele queria. Carregava dentro de si uma escuridão profunda, uma alma em guerra com Deus e com o próprio coração.
Por causa da sua agressividade, foi colocado em isolamento total. Não falava com ninguém. A raiva o consumia e os dias se tornaram longos e silenciosos. Mas Deus, que nunca abandona uma alma completamente, já preparava o momento da graça. Certa noite, enquanto dormia em sua cela fria, Alessandro teve uma visão que mudaria tudo. Diante dele apareceu Maria, vestida de branco, radiante, como se viesse do céu. Ela nada disse, apenas caminhou em silêncio por um jardim de luz, colhendo 14 lírios brancos. Um a um, ela entregou as flores nas mãos de Alessandro. Ele acordou em prantos. Sabia o que aquele gesto significava. Maria estava perdoando ele. Um lírio para cada ferimento que ele havia causado. Naquele instante, o homem que antes vivia dominado pela raiva caiu de joelhos pedindo perdão a Deus. Na manhã seguinte, Alessandro pediu para ver o bispo da diocese. Confessou tudo, com lágrimas nos olhos, e recebeu o sacramento da penitência. Dali para frente, a cela escura se transformou em seu mosteiro. Ele começou a rezar todos os dias, lia a Bíblia e falava sobre o amor de Deus com os outros prisioneiros. O perdão de uma menina de 11 anos havia libertado não só a sua alma, mas também o homem que o mundo julgava perdido. Anos passaram desde a partida de Maria Goretti. A lembrança daquela menina pura que preferiu morrer a perder a graça de Deus continuava viva nos corações do povo italiano. Histórias sobre sua coragem e seu perdão começaram a se espalhar por toda parte. Logo surgiram pequenos cartões de oração com a imagem da jovem mártir. De um lado, o rosto sereno de Maria. Do outro, uma prece pedindo que Deus a glorificasse entre os santos. Milhares desses cartões se espalharam pela Itália, chegando às casas mais humildes e aos hospitais onde doentes buscavam consolo. E foi em um desses hospitais que o primeiro milagre aconteceu. Um trabalhador da construção civil havia sofrido um terrível acidente. Um bloco de concreto havia esmagado completamente o seu pé. E os médicos afirmaram que seria impossível salvá-lo. A amputação estava marcada para a manhã seguinte. Naquela noite, a esposa do homem, desesperada, lembrou-se de ter recebido um daqueles cartões de oração de Maria Goretti. Com fé simples, ela colocou-o entre os curativos e rezou: Santa Maria, menina pura e corajosa, interceda por ele. Quando os médicos voltaram na manhã seguinte, prontos para a cirurgia, ficaram atônitos. Ao retirarem as bandagens, não havia mais ferimentos, nem inchaço, nem dor. O pé estava perfeito, como se nunca tivesse acontecido nada. O caso se espalhou rapidamente. Médicos, jornalistas e religiosos testemunharam o acontecimento, reconhecendo que nenhuma explicação humana podia justificar aquela cura. Foi o primeiro de muitos sinais atribuídos à intercessão da pequena santa. A partir daí, milhares de pessoas passaram a invocar Maria Goretti em suas orações. Ela se tornava, pouco a pouco, um símbolo vivo de perdão, pureza e milagres. A menina que não só havia salvo o seu agressor, mas também curava corpos e almas pelo poder da fé. Depois de 27 anos na prisão, Alessandro Serenelli foi libertado. Saiu de cabeça baixa, envelhecido, marcado pelo tempo e pela culpa. Já não era o jovem arrogante de antes. Era um homem transformado pela dor, pela oração e pelo arrependimento. Ao deixar os portões da prisão, Alessandro sabia que precisava dar um último passo. Pedir perdão à mãe de Maria, a mulher que lhe havia condenado à maior das dores. Era a véspera de Natal. Com as mãos trêmulas e o coração acelerado, ele caminhou até a pequena casa onde Assunta Goretti vivia. Bateu na porta. Quando ela abriu, ficou em silêncio por alguns segundos. Os olhos daquela mãe reconheceram imediatamente o rosto do homem que tirou a vida de sua filha. Alessandro, com lágrimas descendo pelo rosto, se ajoelhou diante dela e disse apenas: Dona Assunta, me perdoe. Foi por minha culpa. A mulher ficou imóvel. O tempo parecia ter parado. Depois,
Com a voz embargada, respondeu: Se minha filha te perdoou antes de morrer, como eu poderia não perdoar também? E então os dois choraram juntos, abraçados, o assassino e a mãe da mártir. Naquela noite de Natal, duas almas foram libertas: a de um homem arrependido e a de uma mãe que transformou sua dor em misericórdia. Mais tarde, eles foram vistos lado a lado, comungando juntos na missa da meia-noite. A cena emocionou toda a comunidade. Foi o testemunho vivo de que o perdão verdadeiro, aquele que nasce da fé, é capaz de transformar até o maior dos pecados em sinal de graça. A partir daquele dia, Alessandro passou a trabalhar em um convento franciscano como jardineiro. Levava uma vida simples, silenciosa, e dedicava cada flor que cultivava à memória de Maria Goretti. Em uma carta que escreveu anos depois, deixou suas últimas palavras: Através de Maria Goretti, Deus me mostrou o caminho do perdão, e se não fosse por ela, eu estaria perdido para sempre. Décadas haviam se passado desde aquele trágico dia de 1902. Mas a lembrança de Maria Goretti jamais se apagou. Pelo contrário, sua história se espalhou como uma chama viva de pureza, perdão e fé. Testemunhos de curas, conversões e graças se multiplicavam em todos os lugares. As pessoas diziam que, ao rezar pedindo sua intercessão, sentiam uma paz profunda, como se a própria Maria estivesse ao lado delas, sorrindo. Em 24 de junho de 1950, a Praça de São Pedro, no Vaticano, amanheceu coberta por uma multidão. Mais de 500 mil pessoas, um número nunca antes visto numa cerimônia de canonização, esperavam ansiosas. Homens, mulheres, crianças e religiosos de todo o mundo estavam ali para ver o impossível acontecer. A menina que perdoou o assassino seria proclamada santa pela Igreja Católica. E entre a multidão, um homem idoso, de cabeça baixa, segurava um rosário entre as mãos calejadas. Era Alessandro Serinelli. O mesmo que um dia tentou destruir a pureza de Maria, agora estava ali, chorando, rezando e testemunhando a glória da menina que o havia levado de volta a Deus. Quando o Papa Pio XII pronunciou as palavras solenes da canonização, um silêncio profundo tomou conta da praça. E então, o som dos sinos ecoou por toda Roma. Maria Goretti era oficialmente Santa Maria Goretti, a mártir da pureza e do perdão. O Papa, emocionado, disse em sua homilia: Maior do que a coragem de quem enfrenta a morte é a força de quem perdoa em nome de Deus. A multidão chorava, e entre eles, Alessandro também. O homem que um dia viveu nas trevas, agora via a luz daquela que ele tentou apagar, mas que se tornaria um farol de santidade para o mundo inteiro. Hoje, mais de um século depois, o nome de Santa Maria Goretti continua a ecoar como um cântico de luz em meio à escuridão do mundo. Nas igrejas, escolas e lares, milhões de pessoas ainda se emocionam ao ouvir sua história. A história de uma menina que escolheu o amor de Deus acima de tudo, mesmo diante da morte. Maria não foi uma heroína de guerras, nem uma grande pregadora. Ela foi apenas uma menina pobre, com os pés descalços e o coração cheio de fé. Mas foi nessa simplicidade que ela mostrou ao mundo o poder que o perdão tem de transformar até o maior dos pecados em redenção. Seu assassino encontrou a paz, sua mãe encontrou consolo, e o mundo encontrou um exemplo eterno de pureza, coragem e misericórdia. Hoje, mais de um século depois, o nome de Santa Maria Goretti continua a ecoar como um cântico de luz em meio à escuridão do mundo. Nas igrejas, escolas e lares, milhões de pessoas ainda se emocionam ao ouvir sua história. A história de uma menina que escolheu o amor de Deus acima de tudo, mesmo diante da morte. Hoje, nas relíquias de Santa Maria Goretti, fiéis depositam flores, cartas e lágrimas. Muitos pedem milagres, outros apenas agradecem. Mas todos saem com a mesma certeza,
que o perdão não é fraqueza, é a forma mais poderosa de amar. E talvez seja essa a mensagem que Maria quis deixar para cada um de nós. Perdoar não é esquecer o mal, é deixar que Deus transforme a dor em graça. Que a história de Santa Maria Goretti nos lembre todos os dias de que o amor é mais forte que o ódio, a fé é mais forte que o medo, e o perdão é a chave que abre as portas do céu. Se essa história tocou o seu coração, deixe um amém nos comentários e escreva: Santa Maria Goretti, ensina-me a perdoar. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir sobre o poder do perdão e não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para continuar conhecendo as histórias reais que o céu escreveu aqui na terra, porque toda alma que escolhe amar nunca é esquecida por Deus.